Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema bem sério: os números alarmantes de falências que estão sendo projetados lá nos Estados Unidos para 2025. A gente vai usar um material preparado pelo professor Marcos Freitas para tentar entender, sabe, o que está por trás dessa crise que parece estar se formando. Mas antes da gente começar, aquele recadinho rápido de sempre. Se você curte uma análise direto ao ponto como essa, não esquece de curtir, se inscrever, deixar um comentário e compartilhar. Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo. Bom, vamos lá. Para começar, a gente precisa entender o tamanho do problema. E olha, é um verdadeiro alerta vermelho para a economia americana. E o número que acende esse alerta todo é este aqui: mais de 1 milhão. É isso mesmo. A projeção é que o total de pedidos de falência nos Estados Unidos passe de 1 milhão até o fim de 2025. É um número que, nossa, choca de cara e, claro, exige que a gente olhe mais de perto. E só para a gente ter uma ideia do que isso significa, esse é o pior cenário de falências que os Estados Unidos enfrentam desde a grande crise financeira lá de 2008. Ou seja, não é uma oscilação qualquer do mercado, não. A gente está falando de um evento econômico gigante. Tá, mas a pergunta que fica é: quem está sentindo mais esse baque? São as empresas? São as pessoas? Para entender essa divisão, vamos dar uma olhada primeiro no cenário das empresas. Então, do lado das empresas, a coisa está séria. Pensa só, até julho, 446 empresas de grande porte já tinham pedido falência. É o maior número dos últimos 15 anos. E os setores que estão sofrendo mais são aqueles ligados à indústria, consumo, saúde e também energia. Mas não são só as empresas, não. A pressão está chegando forte também nas pessoas. Mais de 500 mil de pedidos de falência pessoal só no primeiro semestre de 2025. E o motivo principal? Dívidas recordes com hipotecas, cartões de crédito, empréstimos. E olha que dado impressionante do agronegócio. Só no primeiro trimestre, o número de pedidos já ultrapassou o do ano anterior inteiro. E aqui vale um parênteses, uma nota importante para a gente entender direitinho. O que lá nos Estados Unidos eles chamam de personal bankruptcy, que a gente traduziria como falência de pessoa física, aqui no Brasil, o equivalente mais próximo é a insolvência civil. Parece só um detalhe técnico, mas é fundamental para a gente ter a dimensão correta do que está acontecendo. Ok, então a gente já viu o tamanho do problema e quem está sendo mais atingido. A grande questão agora é: por que isso tudo está acontecendo? O que, afinal de contas, está por trás dessa onda toda de dificuldade financeira? Quais são as peças desse quebra-cabeça que levaram a economia a esse ponto tão crítico? Bom, a análise aponta para uma combinação de fatores, quase uma tempestade perfeita. Primeiro, juros altos e inflação, que apertam o orçamento. Segundo, as tarifas de comércio internacional que acabaram aumentando os custos. Terceiro, o endividamento das famílias, que bateu recorde. E para fechar a conta, o agronegócio sofreu com vários choques. É uma combinação bem complicada. Beleza, já entendemos as causas. Mas e daqui para frente? O que a gente pode esperar? As tendências que estão aparecendo agora mostram um futuro bem complexo e, olha, com algumas surpresas. E falando em surpresas, tem um fator que chama muito a atenção quando a gente olha para as grandes falências de empresas. 70%. É isso aí. 70% das grandes empresas que quebraram tinham uma coisa em comum: a participação de fundos de private equity. O que isso sugere? Que aquela estratégia de alavancagem alta, sabe, de operar com muita dívida, se provou-se arriscada demais no cenário econômico de agora. E olhando para o futuro, o cenário não parece muito animador, não. A previsão dos analistas é que essa tendência de alta nas falências continue. Isso, claro, mantém a pressão no sistema financeiro todo. A recuperação, tanto para as famílias quanto para as empresas, deve ser um caminho longo e difícil. E alguns setores, como grandes varejistas e redes de restaurantes, continuam ali na corda bamba, super vulneráveis. E tudo isso leva a gente para uma pergunta final, que fica para a gente pensar. Será que a economia dos Estados Unidos está caminhando para uma recessão ainda mais séria? Ou será que tudo isso são sinais de uma correção de mercado? Uma correção que, apesar de ser bem dolorosa agora, talvez seja necessária para reequilibrar as coisas. É uma pergunta que com certeza vai pautar as discussões daqui para frente.